Capítulo 32. Sou um cultivador do reino da formação de almas. Desgraçado! Como você ousa prejudicar meu companheiro em potencial? Ranju parecia indiferente, mas estava surgindo com a intenção de matar bem no fundo. Quando Shingon-chuan ouviu a pergunta de Ranju, ela inconscientemente assentiu. No entanto, pensando bem, este homem vestido de preto ficou em segundo lugar entre os principais discípulos do culto. Mesmo que Ranju já tivesse invadido o reino do núcleo dourado, ele estava definitivamente nos estágios iniciais do reino do núcleo dourado. Como ele poderia derrotar o homem vestido de preto? Shingon-chuan disse: marido, apresse-se. Antes que ela pudesse dizer fuja, o homem de preto atacou de repente. O homem vestido de preto sentiu que Ranju estava no 9º nível do reino do estabelecimento da fundação. Como um cultivador do reino do estabelecimento da fundação do 9º nível ousa me perturbar? Que impudente! O homem de preto cortou com seu sabre, fazendo com que o tido sabre subisse rapidamente. Sem outra palavra, Ranju levantou a mão e executou o selo expulsor do diabo dos 9 dragões. O selo de jade dourado desceu do céu e dispersou o sabre-te antes de pressionar o homem de preto. Foi uma quantidade terrível de pressão. Muito chocado, o homem de preto imediatamente pulou para longe. Ranju seguiu com a técnica das 3 espadas sombrias puras. As sombras da espada brilharam. O homem de preto morreu antes mesmo de aterrissar. Foi uma morte horrível. Ele foi feito em pedaços. Shingon-chuan arregalou os olhos em descrença. Encontre um lugar para se esconder. Com essas palavras, Ranju voou em direção ao cume do pico principal. Shingon-chuan ficou enraizado na floresta por um longo tempo. A preferência de Shingon-chuan por você aumentou. Favorabilidade atual, 6 estrelas. Aumentou de novo. Ranju sorriu amargamente. Parecia que essa mulher nunca se apaixonaria por outro homem em sua vida. Meu maldito charme e força! No pico principal, a fada 11 Xian, o velho e imortal taoísta Trovão, o taoísta Jingshu e os outros anciãos estavam todos deitados em poças de sangue, gravemente feridos. A maioria dos anciões dos 18 picos estava aqui, enquanto os anciões restantes estavam na seita interna lutando com os outros especialistas do culto. Comparado a eles, Li Qingzi e o grande ancião estavam no pior estado. Ambos os corpos dourados da constelação celestial foram destruídos. Li Qingzi perdeu os 2 braços e se ajoelhou nas ruínas. O rosto do grande ancião estava coberto de sangue enquanto ele meditava para se recuperar. Não havia mais suspense nesta batalha. Duan Tongtian ficou no imã preto conato com um sorriso zombeteiro. Você ainda quer resistir? Adivinha quantas pessoas da Jade Pure Sect ainda estão vivas? Os mais velhos ficaram em silêncio. Muitos deles até fecharam os olhos e esperavam a morte. A fada 11 Xian também fechou os olhos. A Jade Pure Sect seria destruída hoje. A partir de hoje, Jade Pure Sect não existiria mais no mundo do cultivo. Vilões morrem de tanto falar. Acho que você nunca ouviu falar desse ditado antes. Uma voz se aproximou. Duan Tongtian olhou e viu Ranju voando a uma velocidade moderada em sua espada voadora. 9º nível do reino do estabelecimento da fundação. Duan Tongtian riu.
todos os anciãos da seita pura de Jade olharão. Quando a fada 11 Xian viu Hanju, ela imediatamente entrou em pânico e disse apressadamente: "O que você está fazendo aqui? Apresse-se e saia." Li Qingzi e o grande ancião olharam para Hanju com expressões complicadas. Eles ainda se lembravam dele. Eles tinham más impressões dele. Eles sentiram que ele tinha medo da morte e não tinha futuro. Eles não esperavam que apenas Hanju ousasse subir a montanha durante esta crise. Suspirar. Os dois suspiraram ao mesmo tempo. Hanju voou até a fada 11 Xian e perguntou com preocupação: "Mestre, você está bem?" O cabelo da fada 11 Xian estava bagunçado. Esta foi a primeira vez que Hanju a viu em um estado tão sem glamour. Mesmo assim, o mestre ainda é incrivelmente bonito. A fada 11 Xian disse em voz baixa: "Ouça. Saia imediatamente. Corra o mais longe que puder. De agora em diante, você não é mais um discípulo da seita pura de Jade." Enfrentando o poderoso líder do culto, a fada 11 Xian deseja que você saia. Você tem as seguintes opções. Hanju não foi afetado pela notificação. Ele veio aqui porque já havia tomado a decisão. Duan Tongtian disse com um sorriso: "Garoto, você tem coragem. Entre os discípulos da Jade Pure Sect, apenas você tem coragem. Se você se ajoelhar e se prostrar 3 vezes para mim, pouparei sua vida e lhe darei a chance de se juntar ao Viridescem culto inferior." Estrondo. Imediatamente após falar, ele liberou a aura aterrorizante de um cultivador do estágio de formação da alma, e os escombros no chão tremeram tão violentamente que nem conseguiram se acomodar no chão. O cabelo preto de Hanju tremulava ao vento. Ele estava calmo quando se virou para olhar para Duan Tongtian. "Você realmente não vai poupar a Jade Pure Sect?" Hanju perguntou. A espada Qilin apareceu em sua mão. Seu sangue estava fervendo. Mesmo sendo discreto, ainda luto por uma causa. Agora, vou matar um cultivador do reino da formação da alma. Duan Tongtian riu com desdém. Como podemos deixar de lado um rancor que dura centenas de anos? Se fosse você no meu lugar, você não pouparia o viridescente culto Nether. Hanju concordou com a cabeça. Ele caminhou em direção a Duan Tongtian. "Você está disposto a ceder?" Duan Tongtian perguntou com um sorriso falso. Hanju sorriu e disse: "Na verdade, não? Estou preparado para matar você." Ele disse isso muito casualmente, mas chocou todos os anciãos da seita pura de Jade. Quando todos os especialistas da seita foram derrotados, um discípulo do reino do estabelecimento da fundação realmente se atreveu a se destacar e dizer que queria matar o líder do culto. Que tipo de coragem ele tinha? Neste momento, todos os anciãos olharam para Hanju com um olhar diferente. Eles estavam cheios de respeito. Mesmo se ele morresse, ele teria uma morte espetacular. Ha ha ha, já temos tal discípulo. E daí se perecermos? O velho imortal Tal Stafander riu alto. Como ele riu muito, seus ferimentos foram agravados acidentalmente, fazendo-o tossir de dor. Os outros anciãos elogiaram Hanju. Duan Tongtian franziu a testa quando a intenção de matar brilhou em seus olhos. Quando ele estava prestes a falar, um rugido estrondoso irrompeu. "Cieo, Cieo. Então você está aqui. Morra."
Giacomo acelerou com um chicote de ferro na mão e uma espada voadora sob seus pés. Ele estava furioso. Ranju se virou e olhou para ele com cuidado. Ei! Ele não é o mestre de Shen Santian. O enfurecido Giacomo avançou em direção a Ranju sem qualquer hesitação. Quando ele estava prestes a colidir com ele, Ranju levantou a mão e usou o selo expulsor do Diabo dos 9 Dragões. A crescente energia espiritual dos 6 caminhos se transformou em um selo de jade dourado, disparando como uma montanha. Foi um rolo compressor. Todos os anciãos da seita pura de Jade arregalaram os olhos. Sua energia espiritual. A fada 11 Xian também ficou chocada e seus lindos olhos se arregalaram. A expressão de Giacomo mudou drasticamente e ele imediatamente brandiu seu chicote de ferro. Findiste surgiu no chicote de ferro e foi descarregado como uma violenta rajada. Estrondo. O selo expulsor do Diabo dos 9 Dragões explodiu e Giacomo foi lançado voando enquanto vomitava sangue. Ele mergulhou no mar de nuvens e desapareceu sem deixar vestígios. Derrota instantânea. Impossível. Todos ficaram maravilhados. Duan Tongtian não pôde deixar de arregalar os olhos, como se tivesse visto um fantasma. Giacomo não era fraco. Em termos de força, ele foi classificado entre os 3 primeiros do Viridescente Nether Cult. A energia espiritual desse garoto é tão avassaladora. Ele não está no 9º nível do reino do estabelecimento da fundação. Reino da alma nascente. Porque eu não sabia que a Jade Pure Sect tinha esse cultivador do reino Nessun Soul. Rapaz, não é de admirar que você se atreva a ser tão arrogante. Mas você conhece meu nível de cultivo? Duan Tongtian perguntou com um sorriso falso. Ranju não pôde deixar de pensar que ele estava louco. Por que você tem tanto a dizer? Exibir. Ranju fingiu ignorância e disse, o 9º nível do reino da alma nascente. Eu sou um cultivador de formação de alma. Duan Tongtian riu desenfreadamente. Ranju também riu e apontou o dedo do meio para ele. Li Kingsley de repente enviou a ele uma transmissão de voz. Ele está ganhando tempo. Embora seja arrogante, não falava muito no passado. Garoto, você tem um talento incomparável. Não perca tempo aqui. Corra. Você ainda pode escapar sozinho. Você pode derrotar um cultivador de alma nascente, mas a diferença entre um cultivador de formação de alma e um cultivador de alma nascente é como o céu e a terra. Não morra aqui. Ganhar tempo. Ranju ergueu as sobrancelhas. Então, vamos acabar com isso rapidamente. Capítulo 33, Matando um cultivador do reino de formação de almas, Zhao Zilong da montanha Shang. Ranju ergueu a espada Qilin e caminhou em direção a Duan Tongtian. Quando seu olhar caiu sobre a pequena montanha negra atrás dele, ele ficou confuso. O que é isso? Ranju podia sentir a poderosa força de sucção. Ele não pôde deixar de pensar em algo moderno. Um imã. Duan Tongtian sempre esteve nesta pequena montanha negra. Existe algum truque por trás disso? Neste momento, Giacomo correu do sopé da montanha novamente. Sua intenção de matar aumentou enquanto ele segurava uma lamparina a óleo. Ele derramou sua energia diabólica na lamparina a óleo e olhou para Ranju com olhos injetados como se ele tivesse enlouquecido. Cieo.
Você ainda quer lutar com nosso líder? Eu vou te matar primeiro. Giacomo rugiu. A lamparina a óleo emitia uma aura negra que se condensava em uma enorme sombra fantasmagórica como se viesse do inferno. 3 sombras de espadas apareceram atrás de Randim. Ele levantou a mão esquerda e acenou para Giacomo. 3 sombras de espadas avançarão. Rápido como um raio. Tão rápido. Os anciãos da seita pura de Jade ficaram todos surpresos ao descobrir que seus olhos não conseguiam acompanhar as sombras da espada. Piu piu piu. O corpo de Giacomo foi instantaneamente perfurado. Sangue espirrou por toda parte, e seu corpo estava crivado de buracos. No entanto, ele ainda estava segurando a lamparina a óleo no alto. Ele morreu no local. Um raio de luz saiu do topo da cabeça de Giacomo. Alma nascente. A alma nascente de Giacomo. Randim semicerrou os olhos. As sombras da espada perseguirão. Se ele nem tivesse medo de um cultivador do reino da formação da alma, matar um cultivador do reino da alma nascente não seria tão fácil quanto virar a palma da mão. Nenhuma surpresa. A Nesson Soul de Giacomo foi instantaneamente cortada. Em menos de 3 respirações, uma alma nascente foi facilmente morta por Randim. Silêncio. Todo o pico principal caiu em silêncio. A fada 11 Xien, Li Qingzi, o grande ancião, o velho imortal trovão taoísta, o taoísta Jingshu e os outros anciãos ficaram todos estupefatos. Era tão sem sentido. Um cultivador do reino do estabelecimento da fundação de 9º nível é tão poderoso. Fada 11 Xien, Li Qingzi, Old Immortal Daoist Founder e Daoist Jingshu foram os mais chocados. Eles observaram Randim por décadas e sabiam que ele era muito fraco antes. Ele está possuído. Mas mesmo que fosse, o cultivo deve começar desde o início. Como ele pode ser tão rápido? Randim se virou e olhou para Duan Tongtian. Ele descobriu que Duan Tongtian não estava chocado nem com medo. Em vez disso, ele tinha um sorriso zombeteiro no rosto. Ele é louco? Randim pensou. Duan Tongtian disse, você é realmente muito forte, mas é apenas um cultivador da alma nascente. Como você pode lutar comigo? Se você se curvar a mim agora, posso considerar poupar sua vida. Caso contrário, deixarei você experimentar o terror de me enfrentar. Ainda agindo legal. Randim não aguentava mais. As sombras da espada da técnica das 3 espadas sombrias puras apareceram atrás dele novamente. Ele imediatamente acenou com a mão e 3 sombras de espada dispararam em alta velocidade. Estrondo. 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 3 sombras de espada colidirão com Duan Tongtian e explodirão. O corpo de Duan Tongtian brilhou com um raio negro, facilmente combatendo as espadas das sombras. Não? É a pequena montanha negra sob seus pés. O que é isso? Randim franziu a testa. Ele ergueu a espada Qilin e se preparou para executar seu poder místico. A coisa sob meus pés é um imã negro inato que pode absorver energia espiritual. A menos que sua energia espiritual seja mais forte que a minha, é impossível para você me machucar. Duan Tongtian riu desenfreadamente. Randim apontou para ele com sua espada e disse com um sorriso, você está falando bobagem. Posso matá-lo com um golpe. Você acredita em mim?
Assim que ele terminou de falar, Duan Tongtian de repente desencadeou uma pressão terrível que envolveu toda a Jade Pure Sect. Em um instante, todos os discípulos da seita pura de Jade e do culto pararam de lutar e olharam para o pico principal em estado de choque. Que pressão terrível! Até os anciãos da seita estavam pálidos e respirando pesadamente. Eles estavam perto de Duan Tongtian. A pressão os afetou mais. Os reinos da formação da alma e da alma nascente eram mundos separados. Ranju ficou comovido. O reino da formação da alma é verdadeiramente poderoso. No entanto, depois de passar pelo teste de simulação, ele já havia lutado contra Duan Tongtian, então estava cheio de confiança. Eu me tornei um cultivador de formação de alma. Sou abençoado pelo Deus celestial e cheio de providência. Definitivamente serei o melhor cultivador no grande mundo de cultivo Yan. Jade Pure Sect será meu primeiro trampolim na unificação do mundo de cultivo. Aqueles que me seguem prosperam. Aqueles que se opõem a mim perecem. Pirralho, você realmente acha que pode me matar com um golpe? Se você ousar atacar, você está morto com certeza. Eu já te dei uma chance. Duan Tongtian levantou os braços e riu com uma loucura insana. Os anciãos da Jade Pure Sect pareciam sombrios. A aura de Duan Tongtian era simplesmente poderosa demais. Era tão poderoso que tornava difícil para as pessoas pensarem em resistir. Ranju tinha uma expressão estranha. Este sujeito é muito falador. Eu alcancei o reino Golden Core aos 100 anos e o reino Nesson Tsou aos 200. Meu talento. Caramba! Eu já tive o suficiente. Sem esperar que Duan Tongtian terminasse de falar, Ranju de repente balançou sua espada. Naquele instante, o mundo parecia ter parado. Não apenas no Main Peak, mas todos em toda a Jade Pure Sect viram uma espada negra varrer o céu como tinta pendurada no ar. Foi absolutamente chocante. O rugido de um Qilin ecoou ao redor do pico principal. Espada da deidade fantasma da punição celestial. Duan Tongtian arregalou os olhos, incapaz de se esquivar a tempo. Enquanto a fada Onze Xian, Li Qingzi e os outros assistiam incrédulos, o corpo de Duan Tongtian foi esmagado diretamente pela espada Ti de Ranju. A espada Ti passou, deixando uma figura ilusória parada no campo magnético escuro. Era a essência da alma de Duan Tongtian. Neste momento, o rosto de Duan Tongtian estava cheio de choque, como se ele não ousasse acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Sua alma essencial tremeu. Ele olhou para Ranju com medo e perguntou com a voz trêmula: Você, quem exatamente é você? Ranju pisou no ar. Era como se houvesse uma escada invisível sob seus pés enquanto ele se aproximava de Duan Tongtian passo a passo. Zhao Zilong da montanha Shang. Ranju não revelou seu nome verdadeiro, para o caso de matar Duan Tongtian e alguém mais velho aparecer. Ele usou os 7 passos ilusórios e apareceu diante dele em um flash. Duan Tongtian fugiu inconscientemente, mas Ranju foi ainda mais rápido. Ele levantou a mão esquerda para usar o poder místico da técnica dos 6 caminhos da reencarnação. Técnica de absorção de alma dos 6 caminhos. Ele absorveu diretamente a essência da alma de Duan Tongtian. Ah, Zhao Zilong! Eu não vou deixar você escapar mesmo se eu me tornar um fantasma. Duan Tongtian soltou um grito miserável.
Depois de gritar algumas palavras, sua alma essencial foi refinada por Ranju. Ele estava mais morto do que morto. Um cultivador do reino da formação da alma foi morto instantaneamente por Ranju antes que ele pudesse liberar todo o seu poder. Não era ridículo para um cultivador do reino da alma nascente matar um cultivador do reino da formação da alma. Mas Ranju conseguiu. Ranju manteve sua espada e olhou para o imã preto conato sob seus pés. Os anciãos ainda não haviam se recuperado do choque. A fada Onze Xian também ficou muito chocada. Ela não podia acreditar que este era seu discípulo. Yarem. Ele é poderoso demais. A fada Onze Xian pensou que ela estava sonhando. Os outros tiveram pensamentos semelhantes. Um momento atrás, eles ainda estavam à beira da morte. Agora, o velho imortal taoísta Fander levantou a mão e bateu no peito algumas vezes. Os pontos de acupuntura por todo o corpo começaram a doer, dando-lhe certeza de que não estava iludido. Não é de admirar, não é de admirar. O grande ancião estava extremamente animado. Quando ele cultivou o poder místico da alma da essência, ele quase foi espancado até a morte por Ranju. Isso o fez duvidar de seu caminho e ele desistiu desse poder místico. Agora parecia-lhe que não era culpa dele. Ranju era simplesmente muito forte. Li Qingzi olhou para Ranju com uma expressão complicada. Ele não pôde deixar de recordar o encontro deles no reino dos 10.000 demônios. Ele tinha feito um julgamento errado. Ranju ignorou seus olhares enquanto olhava atentamente para o imã. Você matou com sucesso um cultivador do reino da formação da alma. Você obterá um frasco de pílulas incomparáveis. Parabéns por obter um frasco de pílulas da cognição divina. Xiaohe desenvolveu ódio por você. Ódio atual, 5 estrelas. Quem é Xiaohe? Ódio de 5 estrelas imediatamente. Ranju secretamente amaldiçoou esse cara. Capítulo 34, Grande Demônio do Reino da Amalgamação do Vazio. Ranju verificou apressadamente seus relacionamentos interpessoais. Xiaohe, segundo nível do Reino da Amalgamação do Vazio. Porque você matou o fantoche dele, do Antongtian, ele está cheio de ódio por você. Ele mal pode esperar para extrair seus ossos e refinar sua alma. Ódio atual, 5 estrelas. Segundo nível do Void Amalgamation Realm. Poxa! Eu sabia que haveria mais velhos. Ranju ficou sem palavras. Refinamento de Ti, estabelecimento da fundação, núcleo dourado, alma nascente, formação da alma, amalgamação do vazio, fusão, transcendência da tribulação e Mahayana. Estes eram os reinos do mundo do cultivo. A progressão tornou-se mais difícil em reinos superiores. Um cultivador do reino da formação da alma foi suficiente para suprimir toda a Jade Pure Sect, para não mencionar um cultivador do reino Void Amalgamation. Eu tenho que entrar em reclusão o mais rápido possível depois que isso acabar. Eu tenho que alcançar o reino da formação da alma o mais rápido possível. Ranju pensou silenciosamente. Neste momento, uma figura emergiu do imã preto conato. Era a essência da alma daquela pessoa. Seu rosto era feio como um espírito maligno. Como se tivesse sido queimado e depois fermentado por veneno. Suas cicatrizes eram verdes ou pretas em sua constituição extraordinariamente grande.
Companheiro taoísta, você realmente tem um bom poder místico. Um cultivador de alma nascente matando um cultivador de formação de alma. Muito revelador, de fato. Essa pessoa disse em um tom perturbador. Ranju levantou sua espada. Espere. Vamos conversar bem. Sua expressão mudou drasticamente e ele rapidamente abaixou sua postura. Ranju reconheceu essa pessoa. Era o Xiaohe a quem ele acabara de ofender. Sua imagem nas relações interpessoais era tão feia quanto na vida real. Ranju perguntou: quem é você? Xiaohe imediatamente endireitou as costas e disse com orgulho: sou um ancião da seita domadora de demônios do estado do norte, Xiaohe. Posso perdoá-lo por arruinar meus planos, desde que você se prostre e admita seus erros. Estou um grande cultivador de Void Amalgamation. Matar você é tão fácil quanto esmagar uma formiga. Li Qingzi e o grande ancião trocaram olhares. Eles podiam ver o choque nos olhos um do outro. Não é de admirar que o viridescente culto Nedar tenha como alvo o reino dos 10.000 demônios. Foi instruído pela seita domadora de demônios. Li Qingzi rangeu os dentes. O grande ancião disse calmamente: de hoje em diante, o viridescente Nedar Cult não existe mais. Por outro lado, Ranju perguntou em dúvida: Duan Tongtian ganhou tempo por sua causa. Xiaohe pigarreou. Claro. Aquele lixo me disse que ninguém na seita Jade Pure era páreo para ele e que eu poderia. Esqueça, você admite seu erro. Ranju olhou para ele e disse seriamente: estou pensando se devo matá-lo. Xiaohe não conseguia mais ficar calmo. Ele disse com raiva: você quer ofender a seita domadora de demônios. Você? Antes de terminar de falar, ele se transformou em um arco-íris e disparou em direção ao horizonte. Ranju estava prestes a atacar, mas não esperava que Xiaohe escapasse primeiro. Agora era tarde demais para persegui-lo. Como esperado de um veterano. Ele iria de muito mais rápido do que eu. Ranju suspirou. Ele precisava aprender com isso. Ele se virou e pousou atrás da fada Onze Xian para curá-la. A fada Onze Xian olhou para Ranju com o canto dos olhos. Ela percebeu que ele não estava muito animado depois de matar Duan Tongtian. Ele estava calmo como sempre. De repente, ela não conseguia ver através dele. Então ele nunca foi covarde. Ele realmente queria dedicar sua vida ao cultivo e não queria ser perturbado. Ranju, seu mestre não precisa de sua ajuda. Aprecie e mate os outros discípulos do viridescente Nedar Cult. Li Qingzi insistiu. Ranju respondeu: não, o mestre é o mais importante. Você deve estar brincando. Se eu matar todos os cultivadores diabólicos, todos no mundo me conhecerão. Se eu ficar conhecido, também haverá mais inimigos. Muitas pessoas até gostariam de simplesmente desafiá-lo. Ranju não queria enfrentar tal situação. Ele só queria ajudar a Jade Pure Sect a sobreviver a esta crise. Ele deixaria o resto para eles. Li Qingzi. Os lábios da fada Onze Xian se curvaram ligeiramente. Os outros anciãos olharam para ela com um pouco de ciúme. Se eles tivessem tal discípulo, o que mais poderiam pedir? Companheiro taoísta, diga-nos a verdade. De onde você é? Com seu nível de cultivo, você definitivamente não é um discípulo nutrido pela seita Jade Pure,
perguntou um dos anciãos. Eles estavam todos curiosos sobre isso. Ranju respondeu: deixe o passado permanecer no passado. Sou um discípulo da seita Jadipur agora, então não vou prejudicar a seita. Todos assentiram em aprovação. Todos tinham um passado que deveria ser mantido em segredo. Ao mesmo tempo, os outros anciãos do culto correram. Eles não viram Duan Tongtian. O imã negro congênito era a única coisa flutuando no ar. Onde está o líder do culto? Um ancião perguntou horrorizado. Vendo que Ranju e os outros estavam curando seus ferimentos e Duan Tongtian não estava presente, eles começaram a se sentir inquietos. Apresse-se e mate-os. O que você quiser depois disso, faremos o possível para satisfazê-lo. Li Qingzi disse ansiosamente. Com a força que Ranju acabara de exibir, matar esses anciãos do culto era moleza. Ranju hesitou. Os anciãos do culto ficaram atordoados e olharam para ele. Um cultivador do reino do estabelecimento da fundação de 9º nível pode nos matar. Não? Ele deve estar escondendo seu cultivo. Ou então, como ele fez nosso líder desaparecer. Os anciãos do culto imediatamente recuaram com medo. Li Qingzi xingou silenciosamente. Ele imediatamente se levantou e caminhou até o penhasco. Ele usou toda a energia espiritual restante em seu corpo e rugiu: o líder do culto do Antongtian está morto. Discípulos da seita pura de Jade, ouçam. Matem todos os cultivadores diabólicos da seita. Sua voz ressoou entre as montanhas. Então, uma grande comoção se seguiu. Os membros da Jade Pure Sect estavam realmente entusiasmados. Todos eles começaram a lutar como se estivessem sob efeito de estimulantes. Por outro lado, os cultivadores diabólicos do viridescente Nether Cult estavam apavorados. Seu líder já estava morto. Pelo que eles estavam lutando. Duan Tongtian não disse o contrário. Então, provavelmente era verdade. Corra! Nosso líder está morto. Droga, a seita pura de Jade é tão forte. Jade Pure Sect tem escondido uma figura poderosa. O líder do culto está no reino da formação da alma. Ele ainda foi derrotado por aquela figura poderosa. Merda, eles estão prestes a lançar um contra-ataque. Li Qingzi deu um suspiro de alívio quando viu os cultivadores diabólicos fugindo em todas as direções. Ainda bem que estão fugindo. Pelo menos teremos menos baixas. Vamos deixá-los pagar tudo de volta outro dia. Com a morte de Duan Tongtian, o culto não ousaria atacar a seita por muito tempo. A Jade Pure Sect pode até tomar a iniciativa de atacar. Ele se virou para olhar para Ranju, que estava curando a fada 11 Xian. Não posso deixar esse garoto sair da seita. Li Qingzi tomou uma decisão firme. Ele não podia mais romper. Ele só podia contar com os outros. Ser capaz de matar um cultivador do reino da formação da alma com um único golpe de espada mostrou o poder aterrorizante de Ranju. Li Qingzi precisava dele do lado da Jade Pure Sect. Ele imediatamente anunciou: a partir de hoje, Ranju será o vice-mestre da seita pura de Jade. Ao ouvir isso, os anciãos ficaram todos comovidos, mas nenhum deles refutou. Oponho-me. Li Qingzi olhou para a fonte do som. Mas era Ranju. Ranju disse corretamente: eu só quero cultivar.
Não quero ser o vice-mestre da seita. Ser o vice-mestre da seita deve ser cansativo. Eu não quero que isso atrapalhe meu cultivo. Yarem Likingzi não pôde deixar de se sentir em conflito. O grande ancião disse: deixe-o ser um ancião. Apenas dê a ele um título e deixe-o desfrutar dos benefícios de um vice-mestre da seita. A menos que a seita esteja com problemas, ninguém tem permissão para perturbá-lo. Ranju assentiu com satisfação. Ele gostou disso. Certo, essa pessoa agora estava no reino da amalgamação do vazio. Ranju disse de repente. Honestamente, ele estava um pouco perturbado. Afinal, o inimigo havia escapado. O grande ancião sorriu e disse: ele só ficou com sua alma de essência. Se não estou errado, Duan Tongtian concordou em ajudá-lo a recuperar seu corpo físico e obteve a chance de romper em troca. A razão pela qual Duan Tongtian estava parando, pois o tempo agora era provavelmente para absorver o Ti do espírito e a vitalidade da seita pura de Jade. Isso deveria ser algum tipo de técnica secreta. Quanto à seita domadora de demônios, há ainda menos com que se preocupar. O estado do norte está muito longe de nós. Pode-se até dizer que está do outro lado do mundo. O grande ancião nem parecia preocupado com Xiaohe. Mas Ranju ainda estava preocupado. Nunca se deve pensar assim. Ainda há uma chance de que as coisas possam dar errado. Eu preciso cultivar em reclusão. Eu devo superar o reino da Void Amalgamation o mais rápido possível.